Glória a Deus. Hoje, Deus trouxe aos nossos corações uma palavra importante para cada dia, desse dia que vivemos como família. Família é uma instituição divina. Deus criou a família. E nessa caminhada nossa, a gente pode observar que o mundo, o que mais olha é para a nossa família, contra a nossa família. Porque família foi Deus quem criou. Então, as dificuldades na família são grandes, não é? Diariamente, em todos os sentidos que a gente possa entender. Mas uma coisa importante que Deus traz para nossas vidas e nossas famílias, pela sua palavra, é a família ligado à árvore da vida. Nós vamos ver no texto que nós vamos ler, em Apocalipse capítulo 22, que o Senhor Jesus, ele vai falar sobre essa questão da árvore da vida, de que a família que estiver ligada a essa árvore da vida, é uma família que vai poder suportar, vencer, superar toda e qualquer situação que possamos enfrentar aqui hoje na Terra. Falo eu como família também que sou, falando da parte da minha mãe, foram 12 irmãos, né? Comigo 13, então família grande. Desses 13 só morreram 2, e morreram ainda criancinhas. Ainda ainda não, louvamos a Deus, que temos, não é, 11 vivos. Então você tem uma grande experiência. Fomos de famílias humildes sempre, a luta não era fácil, só tinham 2 quartos, que era o quarto dos meus pais, e o outro quarto dos irmãos nossos. Aí se diz, mais 11? Sim. Eram os beliches de um lado e de outro, e cada parte do beliche dormia 2. Um de cabeça contra a cabeça do outro, um do pé para lá, outro para cá, porque era muitos irmãos, família muito humilde, quartinho apertado. Eu não dormia nesse quartinho com eles. Eu dormia numa cama de campanha, que antigamente falava assim. Uma cama que era de lona, de ferro, e as molas pegavam no ferro. Como aquelas camas que pulam, né? Como um pula-pula. Só que era no formato de uma cama. Eu dormia na sala. Aquela cama armava e desarmava. Quando eu ia dormir à noite, eu armava. Quando era de manhã cedo, eu já saía igual a tartaruga. Carregava a cama nas costas. Não é? Desarmava, já ia botar num cantinho lá onde ela ficava. E assim foi a vida. Foi muita luta, muita dificuldade. E a sustentação para a família, para 11 pessoas, não era fácil, porque 2 faleceram, né? Foram 13. E hoje está todo mundo vivo. Minha mãe foi essa mulher muito batalhadora para o sustento da família. Meu pai tinha parte dele, minha mãe costurava, minha mãe fazia panos de prato, desenhos, tanto bordado como pintado. Era o braço forte para a sustentação dos filhos, não é? Até hoje ainda mora na mesma casa que eu nasci, ela ainda mora lá, sempre eu estou lá. Ela hoje está enfrentando algumas dificuldades de saúde, e cada dia fica um irmão lá dando apoio a ela o dia todo, à noite já vem outros irmãos, fica com ela, e assim vão revezando, né? Um e outro, e ela está feliz. Ela está feliz. Semana, minha irmã colocou ela para pintar de novo, essas coisas que eu estou terminando de falar. Ela muito alegre pintando as coisas lá. Então, Deus tem feito milagre na vida dela, alegrado o nosso coração, porque ela teve 4 AVCs. Tudo isso depois dessa vacina AstraZeneca. Ela tinha saúde normal, vivia bem. Depois dessas vacinas, ela ainda chegou a tomar 2, não tomou a terceira, que nós tivemos que intervir e impedir. Se ela toma a terceira, hoje eu não estava aqui para contar a história dela viva ainda.
né? Mas faz parte da caminhada terrena, Deus é maravilhoso. Deus fez que o seu nome seja glorificado através da vida dela, diante de toda a peleja que ela enfrentou e tem enfrentado, e ela está caminhando aí, firme e segura, não é? E nós felizes. Isso é família, as lutas que nós enfrentamos. Mas uma coisa importante dentro desses fatos, que agora esclarecemos, é que verdadeiramente dentro desse tema que nós vamos estar compartilhando, a família ligada à árvore da vida, ela tem essa sustentação. Ela passa por lutas, dificuldades, mas Deus sempre ali mantendo, orientando, né, protegendo, guardando e ainda mais, dando o melhor presente, que é a vida eterna com Deus dentro de breve, que nós ouvimos domingo à noite, sobre o novo céu, a nova terra. Então já está pronta, preparada para a gente. Não é por isso que aquele que crê em Jesus Cristo, ele não tem medo de morrer. Porque a gente sempre compartilha, brincando até, que o crente não morre. Não é? O crente, ele é transladado, não é? Ele é arrebatado. Então, quando a gente sai daqui, estamos preparados já para a Nova Jerusalém. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que tem procurado fazer a vontade de Deus, esse já está tranquilo. Estamos todos dormindo, aqueles que já foram dormir, né? Nós ainda não, os que já foram. Paulo transforma o nome de morte em dormir, e a gente fica feliz com isso, porque sabe que aquele que dorme acorda. Isso traz motivação de vida. Por isso que a gente tem que ter essa vida espiritual ligada ao Senhor, que é para termos essa vida amanhã permanente, não é? Onde não vai haver mais morte, não vai haver mais dor. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro lá em 1 Coríntios, primeira carta à igreja de Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51, ele vai falar que nós vamos receber um novo corpo, revestido da incorruptibilidade e revestido da imortalidade. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, porque nós ficamos tranquilos diante das pelejas, às vezes a enfermidade. Hoje mesmo eu já orei ali quietinho, quando vocês estavam tudo orando aí, de duas crianças que eu recebi hoje, que uma recém-nascida, com câncer. Aí você faz uma exclamação, uma criança recém-nascida com câncer. Mas Deus sabe de todas as coisas. E uma outra maior, essa maiorzinha já uma pré-adolescente, ela também falando, não é? Pedindo ajuda, socorro das pessoas, até tanto material como espiritual de oração. E ali eu estava orando por ela. São lutas que a gente tem enfrentado e vamos enfrentar. Mas a família ligada à árvore da vida, que essa árvore da vida é Jesus Cristo, nós vamos ver mais na frente um pouquinho. Nós vamos estar sustentados para toda a nossa eternidade. Hoje, os problemas da terra que a humanidade sofre, foi pelo pecado do homem, desse primeiro homem, Adão, não é, que o pecado entrou na terra. E nós sofremos essa consequência porque Deus é justo e fiel. Mas veio um outro Adão, que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para tirar de nós esse pecado. O evangelista João e apóstolo, no capítulo 1, verso 29, ele diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha visto Jesus descendo pelas montanhas, ele estava batizando ali no Rio Jordão, e fez com que todos olhassem Jesus descendo do monte, e ele mostrou que ali estava o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Então é Jesus Cristo. Nós aceitamos Jesus, o nosso pecado é apagado, não é? Disse Lucas, o evangelista Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venha o refrigério na presença do Senhor. Então, há uma necessidade de uma confissão, como todos fazemos quando cremos na palavra, que abrimos nosso coração, como a nossa irmã domingo à noite, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus está muito feliz com a vida de vocês, não é? Abrir o coração. Quando a gente abre esse coração, o pecado é apagado, tudo. Deus lava e limpa com aquele sangue que seu Filho derramou na cruz. Nosso coração fica limpo e fica branco como a neve, não é? Alvo como a neve, branco como a lã. É assim que se fala. Então, nós estamos felizes que nós temos um Jesus verdadeiro, passamos por essas lutas, mas os nossos pecados são apagados pela nossa confissão, pela nossa vida entregue, não é? Como também o nosso irmãozinho lá atrás, que agora esqueci o nome dele,
Como é? Normando. Pronto, nosso irmão Normando também, a semana retrasada, ele tomou essa posição certa, correta, perfeita, de bênção, também abrindo o coração para Jesus Cristo. E assim, pela fé e confiança que nós temos recebido de Deus, pela sua palavra, pelo seu Espírito, vamos ficando tranquilos. O que nós queremos falar é dessas lutas que, como famílias, enfrentamos. Mas essa família está guardada e abençoada pelo Senhor. Então, nós somos essa família que estamos ligada à árvore da vida. Nós vamos ler lá em Apocalipse 22. Nós vamos começar do verso 1 até o 7, para a gente compreender bem essa promessa de Deus e essa direção perfeita, para que a família que Deus ama a nossa família, não é? Deve se direcionar. Aqui é uma bênção do Senhor, as promessas para nossas famílias ser vencedoras. Está escrito assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fonte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Amém? Bem-aventurado é feliz quem guarda essa palavra no seu coração. Então, meus queridos, a gente sabe, conhece, e podemos ver o quanto é importante uma árvore. Hoje, muitas famílias plantam uma árvore na porta da sua casa, proteger do sol, trazer uma sombra, não é? Ali tem o oxigênio que ela produz à noite, exala da árvore, das raízes das árvores, exala o oxigênio, não é? Então, traz aquela coisa maravilhosa, aquela respiração mais limpa, mais pura. Então, vejam como a árvore, ela tem essa importância na vida da família, na vida do homem. Uma outra coisa, a árvore ela tem várias utilidades maravilhosas. Além de muitas utilidades, traz grandes lições espirituais. E é dessa parte da árvore que Jesus Cristo, ele vai usar, não é, de uma metáfora em relação à árvore e às famílias criadas por Deus. E nessa vida, nessa ligação espiritual com a palavra de Deus. Então, existem, irmãos, hoje, pessoas que não parou ainda para pensar o que uma árvore ela pode ensinar, não é? E se você for, você vai ver. Nós falamos no texto hoje da leitura bíblica, em João 15, que Jesus ele se coloca como essa árvore, como essa videira, não é? Que dá sustentação, que mantém os seus ramos ou galhos, em algumas traduções, para ser produzidos frutos. Então, uma árvore bem cuidada, no primeiro salmo das Escrituras, o salmista ele fala sobre essa árvore, que é plantada ao lado de um ribeiro, quer dizer, ao lado de um rio. Quer dizer, aquela árvore que é plantada ao lado do rio, aquela água fria, fresca, limpa, passa nas raízes dessa árvore. E essa árvore ela se torna bem alimentada, bem fortalecida, e a copa dessa árvore é enorme. Eu lembro, lá no sítio da minha avó, em Salgado, convivi muito tempo lá com ela, tinha uma mangueira bem grande na frente da porta do sítio vizinho, do nosso vizinho lá. Chamava ele Seu Tenente.
A mangueira, 2 ou 3 homens não cercavam o seu tronco, com as mãos abertas assim. Não conseguia, do tronco ser tão grande. Eu acredito que aquela árvore, ela era centenária. A copa tomava conta de tudo, da área toda ali, uma grande parte. E ali tinha uma sombra maravilhosa. Ali tinha uma sombra e uma fresca que produzia por aquela árvore. Então, veja a importância. Até para dentro de casa, que ela era bem na frente da porta, dentro de casa, a casa era fresca, porque mantinha sombra, o sol não chegava até ali, porque a árvore, não é? Ela fazia aquela cobertura, esfriava tudo aquilo ali. Então, meus queridos irmãos, a Escritura, ela traz muitas referências às árvores. E, originalmente, a árvore foi criada por Deus. Vamos ler Gênesis 1, verso 11 e 12. Vamos ficar atentos para a gente gravar essas palavras no coração da gente, que é importante. Gênesis 1, verso 11 e 12. As coisas paralelas dificultam o entendimento. Gênesis 1, do verso 11 e 12. A igreja pode ler? Então, a gente pode ficar tranquilo e sossegado, entendendo que a árvore originalmente foi criada por Deus e para o bem. Porque encerra dizendo ali, e viu Deus que era bom. Então, veja da importância da árvore para a nossa vida e entendendo também de grandes lições que traz para a nossa vida espiritual. No Jardim do Éden, tinha árvores que davam sombra e frutos aos nossos primeiros pais. Quando Deus criou o Jardim do Éden, que colocou esse primeiro casal, ele desfrutava de todo tipo e espécie de árvore, de frutos que estas árvores produziam. E era a sustentação da vida deles. Então, vejo como a árvore ela tem valor, como ela é importante para a sobrevivência da vida e aonde nós podemos tirar muitas lições, não é, para a nossa vida espiritual. Os nossos pais, primeiro, desfrutavam da sombra amiga daquelas árvores. E Jesus, ele vai fazer referência a essas árvores. E Jesus disse assim, em Mateus 7, a árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz maus frutos. Jesus usa essa metáfora justamente para o lado espiritual, nos comparando assim como esses que fazemos parte dessa árvore, dessa videira. Lembra que no texto que nós lemos de João 15, aquele ramo, aquela árvore que não der fruto, ela é cortada, não é? Mas aquela que produz, ela vai produzir muito mais, porque ela vai ser podada, ela vai ser cuidada, ela vai ser zelada e ela vai produzir muito mais. Então, a nossa vida ligada a Deus, a família ligada a essa árvore da vida, que é Jesus, nós vamos produzir bons frutos, quer dizer, nós vamos ter um coração amoroso, uma vida de fidelidade, uma vida de amor real com Deus e com todos aqueles que convivem conosco. Vamos ter uma família abençoada, vamos ter uma família próspera, feliz por esta direção, como estamos ligados a essa árvore da vida, que é Jesus, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dessa importância que é a nossa vida ligada a Deus. Então, são famílias, irmãos, que estão arraigadas, alicerçadas, juntas, unidas ao nosso Deus pela nossa fé. Essa é a comparação que Jesus Cristo faz dessa árvore profunda, como o salmista no primeiro salmo, que ela plantada do lado de um rio, ela vai ser uma árvore que vai ter uma copa frondosa, não é? Vai ser uma árvore bem produtiva de bons frutos, frutos de qualidade. Como lembramos,
Hoje as nações procuram os seus melhores frutos para importar, não é? Ou melhor, exportar também. Importa os melhores e exporta os melhores. De uma árvore perfeita, de uma árvore que tem, assim, um cuidado, um zelo melhor para ela produzir bem. É a nossa vida. Irmãos, pois assim será a árvore plantada, não é? Junto a essas correntes de água, quando falou o salmista. Assim é a família ligada perfeitamente com Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos ter essa compreensão. De temos que aprender a palavra de Deus, temos que buscar, para que a gente tenha uma família saudável, uma família harmoniosa, uma família feliz. Porque a direção que Deus traz para nós, trazendo esse exemplo dessa árvore, que ela é plantada de um lado de um rio, e como Jesus diz aqui, que a árvore boa produz bons frutos, para que a gente possa produzir esses bons frutos, nós precisamos estar ligados a Jesus Cristo, que é essa árvore da vida, para que a gente possa ter essa felicidade que nós desejamos. Não é difícil a gente entender que quando podemos ver, com tristeza, compartilhamos, uma família desligada de Deus, lutas e lutas terríveis, e muitas das vezes traz danos dolorosos. A gente vê situações terríveis que passam essas famílias, principalmente quando você quando você liga uma televisão melhor, e vê aquelas reportagens de crimes e coisas horríveis, infelizmente em meio das famílias. Porque são famílias que estão desligadas da árvore da vida. Então, nós que aqui estamos hoje ouvindo, como é importante a gente estar ligado a Jesus, para que a gente possa estar guardado do mal da terra, estarmos livres, porque Ele, como diz a palavra, Ele é o guarda de Israel que não dormita, o nosso Deus eterno. Quer dizer que até mesmo nós dormindo, Ele está ali guardando a gente, protegendo, nos ajudando a gente superar e vencer aquilo que venha contrário à nossa vida. Isso trata da vida matrimonial, isso trata da vida dos filhos, isso trata da administração do lar, de uma forma completa, como lemos também, que é o gozo completo que Deus traz para nós, não é? Então, a felicidade totalmente derramada dentro do lar, dentro da vida, dentro do casamento, e que é o que nós mais almejamos. O que a gente precisa querer e entender é procurar aprender o que Deus ensina, para que a gente ponha em prática, para que a gente vença. Porque as dores são constantes e terríveis que a gente está vendo no dia a dia aí fora. E só a direção de Deus pela sua palavra é que a gente consegue vencer e superar. E se livrar dessas dores terríveis. Uma verdade em relação a essa árvore da vida, que a família vivendo em comunhão. Veja o que Paulo diz à igreja de Coríntios. Nessa sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 9, ele diz: fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer dizer, Deus nos coloca nesta comunhão, a família vivendo a comunhão, vivendo ligado a Jesus Cristo. Então, Paulo diz, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho. Nós que fomos escolhidos, fomos chamados famílias abençoadas. Paulo, ainda no capítulo 7 da primeira carta de Coríntios, ele trata muito bem ali sobre o casamento, sobre a vida da mulher, do homem, do casamento. E ele vai mostrar uma coisa importante: se o marido se converter, toda a família vai ser abençoada através do marido, a mulher, seu casamento e todos os outros. Se a mulher se converter, todos os outros, o marido, os filhos, tudo vai ser abençoado. Que promessa de Deus maravilhosa. Por isso, da importância de nós, na minha casa, da minha família hoje, da minha esposa, né, o meu lar hoje, que tem a casa de minha mãe, quem primeiro se converteu foi minha mulher. Foi através dela que eu fui para Jesus. Veja que coisa maravilhosa, né? E ela enfrentou muita coisa, viu? Para poder se firmar, porque o nosso adversário, ele sabe quando um da família se converte, a promessa de Deus vai ser derramada em toda a casa. Veja, quando Paulo encontra aquele carcereiro, quando eles estavam presos na cidade de Filipe,
e as grades caíram, que Deus derrubou as grades da prisão, o carcereiro entendeu que eles tinham fugido. E já ia cometer o suicídio. As escrituras dizem que ele pegou a espada da bainha, tirou da bainha para suicidar. Se Paulo gritou de lá com Silas e os outros, olha, acalme-se aí, porque está todo mundo aqui. E Paulo chegou próximo dele e disse, se ele cresce, seria salvo ele e a casa dele. É um exemplo, né? E ele foi falando com Paulo e disse, então, eu quero esse Jesus, que é vida, também eu quero que minha família tenha vida, então eu quero que Jesus entre em minha casa. Ele foi o primeiro. E Paulo vai com ele até a casa dele, e a família dele todas também se convertem. Abre o coração para Jesus, se arrependem do seu pecado. Isso é importante para a gente ganhar ânimo hoje, diante das lutas que nós enfrentamos, perseverando, por aqueles que ainda estão em nosso lar, em nossa casa, que não se converteram, mas eles já estão debaixo da promessa, eles já estão sendo abençoados e protegidos pelo Senhor. Isso é importante. E no dia a dia, através da sua própria vida de testemunho, mostrando Deus que está na sua vida verdadeiramente, aquele outro que está ao seu lado, aquela família, vai vendo que realmente você tem um Deus diferente do que o mundo prega. Um Deus verdadeiro que vive na vida da pessoa que aceita e que supre tudo o que ela necessita. E ele vai e abre o seu coração também para Jesus. Isso é importante a gente ouvir para que a gente possa crer e perseverar, esperar no Senhor. Você vai trabalhando, você vai orando por aqueles outros familiares, pedindo a Deus, Senhor, essa bênção que o Senhor me deu da salvação, leve para os outros meus familiares. Abençoe-os, a minha família, os meus lares, com essa bênção que o Senhor me deu. E Deus vai lhe ouvir. E Deus vai lhe abençoar. E Deus vai lhe dar essa grande vitória. Então, meus queridos, a família ligada perfeitamente a Jesus Cristo, ela vence os obstáculos, ela vence as dificuldades, ela tem felicidade, ela se torna uma família próspera, ela vive na paz e tem a vitória. É as promessas de Deus que traz para nós as vitórias, diante de tudo isso. Quem é Jesus que disse, Isaías 9, verso 6? O príncipe da paz. Então, você recebeu Jesus. Então, o príncipe da paz está em sua casa, vai estar em sua família, vai estar na sua vida, vai estar no seu casamento, vai estar na vida dos seus filhos. Jesus é o príncipe da paz. Então, o Espírito Santo vai estar na sua casa, ali reinando com vocês, operando para suprir. O Espírito Santo, ele é o quê? O guia, o consolador, o protetor. É ele quem nos protege, quem nos guia, quem nos orienta e que nos defende, o paracleto das causas de dificuldade que a gente vem enfrentar. E Deus, Pai, é o sustentador, é o mantenedor da família, da vida, do casamento, do seu lar. Veja como é importante nós confiarmos na palavra de Deus. Nós precisamos ouvir essa palavra de Deus e guardar no coração. O irmão Danilo lembra de Salmo 119, verso 11? Não, esse é o 105, é o 11. Sim. Guardei, disse o salmista, a palavra de Deus no coração. Então, essa palavra que vem ao nosso coração fica guardada, para a gente caminhar pelo caminho certo, para que a gente não peque, para que a família seja abençoada, para que o casamento seja abençoado, para que os filhos sejam abençoados, para que o emprego seja abençoado. E nós vamos com paciência, como disse Davi no Salmo 40, verso 1, esperando no Senhor, porque Ele ouve as nossas orações, para chegar o momento daquele membro da sua família ser convertido. Como falei, minha esposa foi primeiro, enfrentou muitas lutas. Ela encontrou até colegas de trabalho meu, que moravam no mesmo lugar onde eu morava, próximo, que quando ela passava para a igreja, o inimigo usava para desafiar ela, aquilo que ela ia para a igreja e me deixava eu sozinho em casa.
na rua, né? Mas veja que Valneide foi uma mulher perseverante. Ela não deu ouvido ao que o inimigo usava pessoas para fazer ela desistir da caminhada. O que eu quero chegar ao ponto é que, com paciência, a gente vai trabalhando, a gente vai orando, vai buscando, não vai desistindo de nada, porque Valneide não desistiu, mas ouviu muita coisa de alguém para fazer com que ela desistisse. Mas ela creu, confiou na palavra de Deus, continuou eu aqui. Está vendo? Então, todos devem perseverar, confiar, esperar no Senhor. Agora, tem um papel a fazer. Valneide não ficou em casa. Valneide ia buscar a bênção. Valneide ia à igreja. Valneide ia adorar a Deus. E a recompensa foi a minha salvação. Salvação dos meus filhos. E assim é com todos. Quero trazer como exemplo que a gente deve buscar. Para a gente estar alicerçado nessa árvore da vida, que a árvore é importante, não é tanto na vida física como espiritual, que é a árvore da vida é Jesus Cristo na nossa vida espiritual, para que a gente possa ter essa grande vitória de ver a família feliz e permanecer eternamente conosco nesse novo céu e a nova terra que nós vamos estar vivendo. Então, meus queridos, muitas pessoas não param para apreciar a beleza de uma árvore, porque a árvore, vocês entendem, compreendem que ela é forte, vigorosa, produtiva e dá folhas verdes. O salmista, no primeiro salmo, ele diz isso, não é? Porque ela está bem regada por aquela água fria do ribeiro que passa ali nas suas raízes. São folhas verdes, folhas que não caem, porque estão alicerçadas, estão firmes, estão seguras naquele tronco, que suas raízes estão alimentadas por aquela água fria, elas estão com raízes, estão arraigadas na terra. Arraigadas é muito mais do que plantadas. Arraigadas ela está mais segura, mais enraizada. Quer dizer, a raiz ela vai crescendo e vai enraizando em todas aquelas áreas próximas da terra e ela fica mais difícil de ser derrubada, de cair. É a nossa vida alicerçada a Jesus Cristo. É a nossa vida alicerçada a essa palavra que nós vamos ouvindo. Para que a nossa família esteja arraigada nesta árvore da vida, que é Jesus Cristo. A segunda verdade, irmãos queridos e amados, é família vivendo no amor e na bondade. O amor, irmãos, é uma coisa incomparável. Agora, esse amor ele precisa ser bem compreendido. O amor não é você ser conivente a erros. O amor é você estar ligado às coisas certas. Esse é o amor verdadeiro, que quem ama traz o bem. Quem ama não pode apoiar o erro. Porque o erro não traz a morte, segundo Paulo aos Romanos 6, 23. Veja que esse verso deixa claro, o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o amor que nós levamos é a vida eterna. É esse amor que é de graça que o Senhor traz a nós. A fé, a confiança de cada um de nós, pelo que ouvimos de Deus. Então, a família vivendo em amor e na bondade. Dá para você fazer uma reflexão rápida, agora aí onde você está sentado, e ver esse amor perfeito e aquelas coisas boas, a bondade. Como é maravilhoso você ter um lar assim tão harmonioso, não é, tão saudável, não é, de uma ligação maravilhosa, compreensiva entre ambos. A coisa se torna tão assim incomparável que você, se eu passar aqui e falar muita coisa, não vou ter palavras para falar de tão profundo que é o amor e a bondade. De tão maravilhoso é viver esse amor real, essa bondade dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de um casamento, dentro de um relacionamento de pais com filhos e de filhos com pai. É o que Deus traz a nós hoje, para a gente ir se avivando, despertando, para que a gente tenha uma família feliz, para que a gente tenha uma família saudável, uma família que viva em alegria, uma família que viva sorrindo. Não tem coisa igual você ter uma família feliz.
Mas isso é preciso que a gente tenha nossas posições a tomar. E as posições que nós temos a tomar é a palavra de Deus. É ela. É ela que é o nosso norte. É ela que é a verdade. Nesse verso, nesse texto que nós lemos, Jesus diz que essa palavra é verdadeira e fiel. Verdadeira e fiel. Então nós temos que crer. E a gente tem essa experiência com Cristo. Quem recebe Cristo, ele vai tendo diariamente essa experiência dessas promessas acontecer na vida da gente. Olha, nós estamos em Cristo, somos famílias, e podemos ter alguma discordância em qualquer situação ou projeto de uma casa, de um relacionamento. Mas veja uma coisa importante se você não tem essa experiência. Dentro de algo que não esteja ainda concordando, se o Espírito Santo de imediato não se manifesta. De imediato ele se manifesta para ajustar, para consertar, para orientar, para dar a harmonia, para trazer a felicidade. Porque é natural, duas pessoas, marido e mulher, são dois seres humanos, e duas cabeças pensantes, que podem pensar diferente. Essa é a importância da árvore da vida, onde Jesus e quem vem para sincronizar. Eu sempre digo que o casamento, meus irmãos, não é dois, é três. É o homem, a mulher e Jesus no centro desse casamento, dessa família. E isso traz para nós as vitórias diante daquelas dificuldades que podemos enfrentar. É esse momento maravilhoso que a gente entende que é preciso você ter uma vida de devoção perfeita, diária na sua vida. Estudo da Bíblia, oração, vir sempre à igreja, ouvir a palavra de Deus, para que você possa ter no seu lar essa situação maravilhosa de felicidade. Então, a família, vivendo no amor e na comunhão, é como essa árvore generosa que oferece uma boa sombra, não é? Quantos daqui já passaram por algum lugar, o calor muito forte, e viu uma árvorezinha aí? Ontem, não foi hoje, foi ontem que nós passando, acho que a irmã Portilho lembra que ela estava comigo, eu, ela e a Cauã, que a gente estava resolvendo algumas coisas da igreja. O que foi que eu falei sobre a sombra que eu vi e eu mostrei para vocês? Dois cãozinhos que estavam debaixo da árvore na sombra. Eu até mostrei para ela, por causa da idade dela, ela não lembra. Aí eu brincando, viu? Só porque eu brinco com ela. Mas ela disse que é jovem. Eu vi os cãozinhos lá debaixo da árvore, eu mostrei para eles. Olha, eles estão tudo ali procurando a sombra, como estão, os bichinhos estão cansados. Lembra agora? Né? Estão ali cansados, o sol castigante, e eles foram para debaixo da sombra. Então, para que a gente possa entender dessa árvore, como ela traz bons frutos, quando ela favorece a nós, como ela produz coisas boas. Então, é Jesus Cristo, essa árvore da vida em nossas vidas, que produz coisas boas para nós, que nos traz a felicidade, que nos traz a sombra perfeita do amor, da bondade em nossas vidas. E a gente vai compreendendo isso, para que a gente vá vencendo, irmãos. Nas Escrituras nós encontramos referência à sombra, como em relação à árvore, a proteção, conforto, amparo, segurança, hospitalidade e companhia. A árvore produz tudo isso. E Jesus produz muito mais. Quando você vai lembrar da parábola do bom samaritano, lembra que as Escrituras dizem que passou muita gente, muito religioso, não deu nem importância. Mas aquele bom samaritano era Jesus. Aquele hospital é a igreja. O remédio, a palavra, que se foi levado para aquele homem. E Jesus deixou ali naquele hospital e disse, olha, eu estou indo, mas o que ele precisar, pode atender que quando eu voltar, eu restituo. Então, Jesus, como essa árvore que produz coisas boas, como a parábola do bom samaritano, que está pronto para nos acudir, para nos atender, para nos socorrer, para nos manter, para nos sustentar, para nos livrar do mal. É nossa fé.
É a nossa confiança que precisamos ter, meus irmãos queridos e amados. Foi a sombra da árvore, irmão, na porta da tenda de Abraão, que ele recebeu a visita dos anjos. Foi na sombra de uma árvore que tinha ali na porta da tenda de Abraão e Sara, que era conhecido na época como Abrão, ainda não era Abraão. E Sarai, né? Eles receberam a promessa do filho, ali na sua velhice, que se cumpriu no tempo de Deus, lá em Gênesis 10. Gênesis 18, perdão, de 1 a 16. A árvore, meus irmãos, desse primeiro salmo que o salmista fala, a sombra é algo a respeito de Deus, para trazer para nós a restauração, a renovação, amenizar os nossos sofrimentos. Se a árvore tira o sofrimento do calor quando você para embaixo de uma árvore, num sol ardente e castigante, Deus é esse que está nas nossas vidas para aliviar esse sofrimento que enfrentamos na terra que nós vivemos. O sol desta terra, quer dizer, o que vive esta terra. Deus veio amenizar, veio trazer suporte, veio trazer subsídios importantes de bondade e amor, para que a gente possa superar todo esse mal que vive a terra hoje. É importante nós refletirmos que a árvore da vida é Jesus Cristo. Tem para nós as soluções de todas as causas que possamos enfrentar. É importante a gente lembrar. Terceira e última verdade. Primeira, a família vivendo a comunhão. Segundo, a família vivendo no amor e na bondade. E a terceira, a família vivendo uma vida de abundância. Falou em abundância, quem não quer ter, né, abundância? Mas vamos lembrar uma coisa importante. Eu vou ver se a nossa irmã Josefa está lembrada. Ela não é tão assim idosa, né, jovem ainda. Quando o que o mundo hoje vive e que Jesus promete essa abundância. O mundo vive hoje para a destruição. E Jesus disse, não, mas eu tenho uma abundância. Não um texto bíblico. Vamos botar ela para raciocinar, não é? Alguém lembra? Evangelho de João. Sim. Está escrito assim, João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Pronto, quero parar por enquanto ainda. O mundo, destruir nossa vida, trazer dores, sofrimento, tristeza, tirar o amor do lar, do casamento, dos filhos, do trabalho, da saúde. O mundo. Agora diga a parte B. E a parte B diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus Cristo. Quer dizer, o mundo quer destruir nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, a nossa saúde, mas Jesus disse, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, se nós queremos viver como família, essa vida de abundância, precisamos, irmãos queridos e amados, estar ligado a essa árvore da vida, Jesus Cristo. Veja o que disse o Salmo 128, verso 5. De Sião o Senhor te abençoará, verás prosperidade de Jerusalém por todos os dias da sua vida. A promessa de Jesus é prosperar a nossa vida. A prosperidade vem pela obediência a Deus. Ele é quem supre, Ele é quem traz a sua necessidade, Ele é quem mantém o que você precisa, Ele é quem vai abrir a porta que você quer. Deus tem prazer de fazer isso, Deus quer nos dar essa vida em abundante, mas não só nesses dias que você vive aqui. Essa morte e a ressurreição de Cristo nos traz agora uma vida eterna permanente, como falamos antes, recebendo um corpo incorruptível e um corpo revestido da imortalidade. Então, são essas promessas de Deus. O que nós só precisamos, irmãos, é crer e confiar na palavra de Deus e buscar a praticar. Quer ver que a irmã Josefa lembra? Tiago 1, verso 17.
Mas eu sei que o momento, às vezes, que essas tarefas é muita. Isso. Não só ouvir a palavra de Deus, mas praticar. É isso que nós fazemos hoje aqui. E não é só vocês não, viu? Sou eu também. Essa palavra é como uma espada de dois gumes, diz o autor do livro de Hebreus. Ela corta dos dois lados. Então, eu estou pregando para mim e para vocês. O Espírito Santo que está aqui com a gente, em nome de Jesus Cristo, está falando aos nossos corações. Então, todos nós precisamos ouvir. Mas não fica só no ouvir. Tem que praticar. Tem que colocar na prática, porque declara um exercício da fé. Declara uma confiança em Deus. Não, Senhor, eu creio nessa palavra que o Senhor está me falando. Eu vou andar por esse caminho. Jesus trouxe as boas novas. Jesus abriu a nova estrada para o novo caminho da nossa vida. Jesus Cristo abriu essa estrada. Agora cabe a nós a caminhar por ela. Ele já abriu. Essa palavra é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Disse o salmista agora, como falou o nosso irmão Danilo. Salmo 119, 105. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Porque não existe, irmãos queridos, amados, purgatório não. Isso é uma doutrina falsa humana. É hoje que a gente tem que crer e confiar na palavra de Deus. O purgatório que é pregado por falsas doutrinas diz que quando morre você purga os seus pecados. Você lembra que eu falei hoje que Paulo transformou a palavra morte em dormir? Então você já viu quem está dormindo fazer alguma coisa? Ele está inerte ali. Então, meus queridos, amados, é hoje pôr em prática essa palavra. Você ouviu, creu, confiou e vai caminhar por ela, que ela é a vitória. O preço é árduo, porque você vai ter que se abster daquelas coisas que você viveu tanto tempo lá fora. Como eu digo para vocês, há mais de 30 anos que Deus me arrancou da bebida. Para eu deixar de uma hora para outra não foi fácil, eu estava acostumado àquele vício. Mas a fé, a confiança, eu fui diferente, a minha transformação foi diferente. Eu larguei tudo de vez. Tem gente que vai aos poucos, mas isso é Deus quem vai preparando. Eu fui uma atitude radical. Foi bebida, foi mundo, foi tudo de uma vez. Que Deus fez comigo isso. Mas cada um tem seu testemunho diferente da sua conversão. Mas é que a gente tem que, não é fácil, como eu disse, se abster de uma coisa que você estava acostumado a fazer. Eu fazia uma coisa diária, veja bem se era fácil, você se acostuma. Eu vinha da empresa, ao invés de vir para casa, eu ficava num bar próximo de casa, todo dia, até 9, 10 horas da noite. E você abandonar tudo isso, só um Deus Todo-Poderoso faz. E foi de uma hora para outra. Eu tinha esse costume, vim da empresa, não tinha direção de Deus, ia para dentro de um bar. Bebia, 9, 10 horas eu para casa, porque no outro dia eu tinha que trabalhar. Mas veja se eu deixava a minha esposa confortável, feliz. Não deixava, porque eu contrariava. Claro que ela se irritava. E com justa causa. Mas hoje a gente fica feliz que a fé e a confiança na palavra de Deus traz a vitória. E assim Deus fez e tem feito com muita gente. Em algumas situações ou outra pode ser diferente da minha, alguns outros costumes, alguns outros vícios, Deus liberta da mesma forma. O que precisamos é só confiar. E outra coisa, eu tinha muita gente que orava por mim. Então a gente tem que orar pelos nossos familiares, para que eles possam serem libertos. E vi que também a oração foi quem me arrancou lá do mundão, das coisas erradas da terra. E a gente vai crendo e vai confiando, porque Jesus, ele promete uma vida de abundância. Você em Cristo, Deus vai suprir para você. Ele vai multiplicar o seu salário, é promessa do Senhor.
Ele vai lhe abençoar, Ele vai lhe dar a você alegria, Ele vai dar a você abundância, sustentação na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus filhos. Mas é preciso estar ligado à árvore da vida. Família ligada à árvore da vida, que é Jesus Cristo, é vencedora. E para encerrarmos, irmãos, o nosso Deus eterno, Ele quer guardar as famílias e acolher, meus queridos amados irmãos, trazer o refúgio seguro, proteger, consolar, sustentar as famílias. Deus quer nos livrar das perseguições, Deus quer nos livrar do mal desta terra. Você e sua família é importante para o reino de Deus. Você tem uma grande importância para o Senhor. E Deus quer viver com você e com sua família eternamente. Amém? Então, famílias vivendo a comunhão, famílias vivendo no amor e na bondade, e famílias vivendo em uma vida abundante. Amém? Que o Senhor deixe essa palavra guardada em nossos corações. Vamos orar? Agradecendo a Deus por esses momentos maravilhosos. Então, nosso irmão José Marcos dos Santos vai estar orando, agradecendo a Deus por esta noite. Vamos orar com o nosso irmão. Está escrito: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Glória a Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Tu és o nosso Deus, Senhor, nosso Consolador, o nosso Paracleto, o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Deus, nós desde já, Senhor, estamos gratos, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas, em nossa casa e em nossa família. Sim, Senhor. Deus misericordioso, Senhor, pelas Tuas bênçãos que recebemos dia após dia, meu Deus. Ó Deus, nós te suplicamos, Senhor, por essas bênçãos frequentes, Senhor, pela Tua proteção. Somos gratos, Deus, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Glória a Ó Deus. Deus, Aleluia. o Senhor é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa família. Amém. Ó Deus, que Sua misericórdia, Teu poder, Tua graça se estenda, meu Deus, sobre cada família, Senhor, que está aqui presente, aqueles que não puderem estar, Senhor, que o Senhor os abençoe, os guarde, que o Teu Espírito Santo regozije neles, Senhor, a alegria de servir ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor, o Teu Espírito testifica em nós, Senhor, que estamos no caminho certo, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ó Senhor, obrigado por essa noite, por esse culto, meu Deus. Ó Senhor, da Tua palavra, meu Deus, permaneça em nós, meu Deus. Amém. Abençoa mais e mais, Obrigado, Senhor, Deus. o Teu servo, Senhor, o nosso pastor Valdir, Vem Senhor. aqui, Senhor. Que o Senhor derrame sobre ele, Senhor, Tua graça, misericórdia, força, e dando saúde, meu Deus, e poder dos altos céus, meu Deus, Amém. para que ele possa compartilhar conosco, meu Deus, a Tua palavra, Glória a Deus. pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nós somos gratos, Senhor, por esse tanto de oração, porque os olhos do Senhor estão sobre eles. Sim, ó Deus. Ó, meu Deus, é aqui Aleluia. onde famílias são transformadas, Deus. É sim, meu Pai. Dá, Senhor, a essas famílias a alegria de vir até a Tua casa de oração orar. Sim, em nome de Que saiam regozijados da Tua paz que excede todo Sim, entendimento. ó Deus. Glória a Deus, Deus. obrigado por essa noite ímpar. Nos leva para a nossa casa, meu Deus, debaixo da Tua poderosa mão, Sim, da sim. Tua proteção. Nos dá, Deus, um sono reparador, para logo em seguida, Senhor, amanhecermos na Tua presença. É assim, Senhor, que oramos gratos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio no poder da oração. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja santa, viva, gloriosa do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.